posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus seja liberada sobre a sua vida. É um prazer estar começando mais um programa Restaurando Vidas, que esse programa leve até você uma palavra de fé, esperança e amor. Você é um homem conhecedor da palavra do Senhor? Você é uma mulher conhecedora da palavra do Senhor? As pessoas hoje buscam muito conhecimento, mas conhecer a palavra do Senhor é que produz sabedoria, é que produz decisão acertada, é que produz frutos para que outras pessoas vejam em você a glória de Deus. Provérbios capítulo 15, versículo de número 7 diz: a língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Quando nós estamos alicerçados na palavra do Senhor, nós exalamos o bom perfume de Cristo e as nossas palavras, elas são muito aproveitadas pelas pessoas que estão ao nosso lado, sejam elas cristãs ou não. O proceder de uma pessoa que teme ao Senhor, que busca o conhecimento da palavra, ele é totalmente diferenciado. Esta pessoa é uma pessoa realmente que abençoa, é uma pessoa realmente prudente, é uma pessoa que ela é esperada por outros para ouvir o seu conselho. Você tem sido assim, uma pessoa importante à sociedade, uma pessoa que tem uma palavra de bênção sobre a vida dos que estão ao seu lado? Porque o coração dos insensatos não procede com conhecimento. O insensato, ele anda para o lado que o vento toca, ele não está alavancado na palavra do Senhor, ele não está enraizado na semente da salvação. Eu quero dizer a você, a sua vida tem um propósito: louvar a Deus e abençoar outras pessoas. Você tem cumprido o propósito seu? Você tem realmente servido ao Senhor? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe durante todo o dia de hoje e que você seja uma pessoa importante, onde quer que você vá. Importante não pelo seu status, não pela hierarquia, mas importante porque você leva uma palavra de bênção nos lugares a que você chega. Eu quero conversar hoje com o Roberto. Roberto passou momentos difíceis, mas Roberto foi achado pelo Senhor. Vamos conversar com o Roberto. Posso clamar, pela fé posso enxergar. Recebo no programa Restaurando Vidas hoje o meu irmão em Cristo, Roberto Braz da Silva. Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. A paz do Senhor. Amém. Roberto, você nasceu em Guapé. Eu nasci no Guapé no ano de 64. Trabalhou na lavoura, uma vida simples. Vim como lavrador, trabalhar na agricultura, mexia com criação. Estudou um pouco? Tive sim um primário, Naquele tempo era isso aí, né? Era um quarto ano primário. No quarto ano primário estava bom, porque aprendia leitura, né? Exatamente. E tinha que trazer sustento para dentro de casa, né? Estava ali ajudando a família, auxiliando, Exato. E até lá você não mexeu com bebida, com nada, teve uma juventude tranquila. Mas trabalhava, junto da família, de pai, mãe, Os valores são mais respeitados, né? Respeitavam mais, Mas família. você veio para Poços de Caldas com 20 anos. Vim para Poços de Caldas, cheguei em Poços de Caldas com uns 20 anos de idade, Bati minha estaca aqui, Casei aqui. Casou? Casei aqui, E tinha um sonho. Que sonho que era esse? Ter uma casa com garagem, a nível da rua, E sempre via um sonho americano, Era muito falado. Você sonhava um como dia, diz, ir para a América do Norte. América, E lá construir um sonho, trabalhar, Até que isso não deu certo, o que o senhor fazia aqui em Poços? Eu trabalhava como porteiro, eu era porteiro de prédio. Porteiro de prédio. Exatamente. Você então, como é que você consegue ir para os Estados Unidos? Eu tinha um primo que ele já tinha ido 3 vezes para os Estados Unidos, tinha ido para o México. E um dia ele apareceu lá em casa, começamos a conversar e tal. Aí eu falei para ele assim, mas eu não tenho condições, não tem como ir. Aí ele falou para mim, não, o negócio é o seguinte, Roberto, se você tiver nome, você vai, Que o homem se aperta ele um pouquinho e sai caldo. Aí eu falei, poxa, tal... Carro apertado que canta? Que canta, exatamente. Aí comecei, envolvi com ele, comecei a correr atrás tal, e batalhar, e pedir emprestado dinheiro, buscar de alguma forma, tentar um meio de ir embora.
Realizar o sonho que era ter a Realizar casa. o sonho de ter a casa. E o carrinho. O carrinho, né? Dar estudo para minha filha. E passou uns 2 anos, eu consegui, né? Fez uma viagem difícil? Fiz uma viagem, fui pelo México, uma viagem de 10 dias, 12 dias, que era a promessa de nós ir. Demorou 30 dias. Né? Foi um sofrimento? Foi um sofrimento terrível. Cheguei nos Estados Unidos, deixei minha família numa situação muito difícil. Cheguei lá, depois de 30 dias, muito sofrido, andando pelo deserto e tal, né? Passamos em lugar difícil. Perigoso, né? E cheguei, consegui chegar. Né? Já arranjou emprego de cara? Nós chegamos lá no mês de abril e ainda estava um pouco frio. Passou uns 2 meses, né? Eu comecei a trabalhar. E comecei com aquelas contas que eu fui daqui, muita conta, tal. Comecei a trabalhar para pagar a conta. Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, todo mundo que chega lá tem um sonho também, que é aprender a falar inglês. Para facilitar e para ganhar experiência, né? Exatamente. Aí, para aprender inglês, eu vi falar que tinha um lugar que eles ensinavam inglês. E era uma igreja crente, mas eu não sabia até então que era uma igreja crente. E chegando lá, a moça começou a nos ensinar, a conversar e tal. Aí ela falou, não, você vai aprender o inglês e vai ficar e cultuar na igreja junto conosco aqui. Quer dizer, o pagamento é você ir no culto. Exatamente. Depois do inglês, vocês ficam para o culto. E o você culto gostava de crente, uma hora né? e pouco. Eu falei assim, não vou ficar não, vou embora. Não vai rolar. Não vai dar certo esse negócio aí não. Não sou muito chegado com crente. Não vai dar certo esse negócio de crente. Aí terminou a aula de inglês, eu fui embora, não fiquei para o culto e fui para minha casa. Não aprendeu inglês também? Não aprendi inglês e nem fiquei no culto congregando com os irmãos lá. Aí um dia, eu tinha um costume nos Estados Unidos, no posto eles vendem cerveja lá. E eu ia no posto, a cerveja lá nós põe nome de tubão, que era 1 litro cada lata. E comprava ali, né, bastante, 12 latinhas, 10 latinhas. E chegava do trabalho, começava a beber no final de semana, começava a esconder debaixo da cama as latinhas ali, né. Dividia quarto, então para eles não verem que eu bebia muito, eu começava a esconder. E nós dividíamos apartamento em 4 pessoas, né, depois já de 2 anos de América. Aí veio o síndico do prédio que eu morava, foi buscar um rapaz que morava comigo para levar na igreja. E o rapaz falou assim, eu não vou seguir. Então quer dizer que há 2 anos atrás você tinha escapado de uns crentes? Exatamente. Agora o síndico do teu prédio é crente também? É crente, ele foi cair no meu quarto lá, né, buscar um rapaz que morava comigo lá, e o rapaz falou, não, eu não vou. Aí perguntou de mim, falou, e o outro que mora com você, o Roberto? O Roberto está lá no quarto. Aí ele chegou lá, me chamou, falei, quer saber de uma coisa? Eu não estou fazendo nada, estava perdido por todo, eu vou seguir eles. Fui. E quando eu fui, Deus me abençoou naquela noite, pastor com uma palavra boa, palavra de renúncia, né? Da qual se encontra no livro de Lucas, no capítulo 18, né? Eu vim conhecer a palavra de Deus. E eu coloquei o pastor na parede, né? Quis saber o que significava isso, o que era isso, né? Aí colocando na parede, ele com muita sabedoria falou, não, se você quer saber, você tem que ir lá na igreja. Aí eu fui parar lá naquela biblioteca. Porque você queria mais desse negócio? Eu queria saber, eu queria mais, né? Comecei a sentir sede, né? À vontade. Ele falou, não, se você quiser, você tem que ir na igreja. E a igreja lá era essa biblioteca, um quartinho de 3x6, mais ou menos. Tinha as cadeiras, então tinha lá... É aquele lugar que você tinha foragido. Exatamente. Você estava foragido, exatamente. Desculpa. Tinha lá umas 6 pessoas. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou aumentar o número de gente nessa igreja. Vou inteirar o 7. Né? Mas ninguém era crente ainda, era só o pastor, ninguém era batizado. São pessoas que estavam se convertendo, né? Estava no processo. Estava no processo. E eu vim chegar junto ali. E passou-se, isso foi no mês de agosto, quando foi no final do ano, no dia 16/12, aconteceu o batismo meu das águas. Eu fui batizado nas águas. Você tinha aceitado Jesus? Tinha aceitado Jesus e a minha vida... Professar essa fé no batismo. Começou a transformar. E eu comecei a perguntar, questionar a Deus, porque eu estava numa das minhas melhores épocas na América. Já tinha aprendido a trabalhar, estava ganhando lá $140 por dia, e Jesus tinha me pegado eu numa palavra de renúncia. Renunciar a tudo quanto tenho, né? Para poder seguir Ele. E eu coloquei Ele no centro de tudo, no centro até mesmo da minha vontade, né? Para poder seguir Amém. Esse caminho, né? E aí começou a minha provação, porque eu aceitando Jesus, começou a vir as provas, né? Porque eu comecei a deixar a bebida, deixar tudo que é os vícios, as coisas, e para ajudar ainda veio, né, a doença. Eu perdi parte do movimento desse corpo, a metade, deu um derrame,
E Lá nos Estados lá Unidos? nos Estados Unidos. Você estava com a tua família lá ou estava? Não, estava aqui, só eu lá. Mulher e você filho lá? estavam aqui. E eu tinha perdido parte do corpo, movimento. E ficar nos Estados Unidos sem trabalhar é um suicídio, né? Esse irmão da igreja arrumou para mim um trabalho para ajudar ele na pintura. Eu trabalhava, pintava só por baixo, porque eu não conseguia andar. Só com um pincel por baixo fazia os recortes. Porque eu não podia ficar sem trabalhar e eu gastava a base de 100, 120 dólares por dia com o médico. E eu era obrigado no médico todo dia à tarde, para poder fazer fisioterapia, fazer uma coisa, fazer outra, e eu precisava pagar. Terminava ali a consulta, terminava o trabalho do médico, eu tinha que pagar. E eu tinha minha despesa aqui no Brasil, então eu não podia ficar à toa. Aí esse irmão na igreja, vendo a minha dificuldade, falou: não, você vai trabalhar comigo, certo? Você vai só ajudar a estender pano, tal, fazer isso assim, assim. E é tranquilo, e eu passava muita dor, mas eu ia, porque eu tinha que ir, não tinha como. Agora, como é que foi essa luta? Como é que ela chega ao fim? Essa luta chega ao fim o seguinte: depois de o médico me desenganar, falar que eu tinha que voltar para o Brasil, que não tinha mais jeito, eu comecei a chorar e questionar Deus. Que eu falei para minha esposa: agora eu volto para casa doente, paralítico, né? Paralisado, né? Paralisado. A minha família numa situação, que jeito que eles vão me receber e vai me tratar depois de 4 anos. O sonho da casa não tinha nem como realizar. Depois de 4 anos e 4 meses, né, voltar para casa doente, né? Então foi muito difícil. Aí comecei a questionar e minha mulher começou a falar que eu não podia ficar, né, que eu tinha que crer que Jesus ia me curar. E realmente eu criei, Jesus me curou, eu consegui realizar o meu sonho da casa própria, né, comprar a casa minha lá acima do nível da rua. Não tinha um carro que eu queria, mas eu tinha 3 carros já na porta. Deus consegui dar um computador para minhas filhas, enquanto eu estava para lá, foram criados com sustento, né? E Deus me abençoou. E no dia de eu vir embora, de volta para o Brasil, tudo marcado a passagem, tal, que quando eu sarei, eu queria passagem para o outro dia. Mas eu só pude marcar passagem com 30 dias. E quando Você ficou quanto tempo ali paralisado? Eu fiquei em torno de uns 6 meses. Foi duro, hein? Foi duro, porque não tinha circulação de sangue, né? Então é como se a dor é muito extensa, é muito grande, porque o sangue... Quer dizer, num local difícil de viver, pagando para o médico bastante dinheiro e ainda impossibilitado de exercer o trabalho, mas a misericórdia de Deus estava sobre a sua vida, mandou um irmão que abriu um trabalho ali que você conseguia fazer para você ganhar sustento. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí no dia da volta teve mais uma surpresa? Como é que foi isso? No dia da volta, né, estava no aeroporto lá, tudo pronto para vir embora, né? Sonho realizado. Aquele sonho americano pronto, eu na fila da qual estava vindo, estava lá o Walter Varenga, né? Aquele que faz o programa. Faz o programa, da qual nós estamos acostumados a ver aqui. Um grande abraço, né? Eu conheço bem um abraço para ele também, né? Walter Varenga. E eu tive o prazer de conhecer, né? Lá no aeroporto, e tive o prazer de nós dividir poltrona junto, viajamos junto, né? Aí você contou toda aquela a história. Noite eu dei um testemunho para ele, do qual eu chorei muito, né? E vi que ali Deus tinha realizado todo o meu sonho, né? Eu não tinha aprendido o inglês, mas voltei falando a língua dos anjos, né? Amém! Que é melhor, né? Que é melhor do que o inglês, né? Estava ali feliz para encontrar com a minha família de novo, né? Que bênção, né? Enfim, de volta para casa, né? E hoje você tem a sua casinha aí? Hoje eu tenho a minha casa. Continua de porteiro, não? Não, continuo. Hoje eu trabalho na construção civil, né? Estou trabalhando na construção civil e tal. Trabalho, né, na Lida dos Vá, né, com o pastor Eliseu, né, da qual trago a saudação. Amém. Senhor. E tem lá um trabalho que eu comecei na minha casa para Jesus lá, né? Ele abriu uma porta lá. Na tua casa também tem um ponto de pregação? Tem um ponto de pregação lá. Que bairro que é? Tipo, São Bento. Olha que bênção. Comecei um trabalho lá, fomos uns 4 meses. E estou lá no São Sebastião ajudando o pastor Guilherme lá como segundo, né? E tem aqui na sede do Hortência, né? Estamos ali. Na obra do Senhor, quem quer trabalhar, acha serviço, né? Não, ele chamou nós e foi para isso, né? E outra, serviço, não é emprego não, né? É serviço. Tem que trabalhar mesmo, né? Tem que trabalhar. Agora, vale a pena servir ao Senhor? Vale. Nosso chamado não é à toa, né? Jesus sempre chama pessoas ocupadas, né? Para trabalhar, né? Sempre. Está em 1 Pedro, lá no capítulo 2, ele fala: geração eleita, povo escolhido de Deus, né? Sacerdócio real, né? Santo, para anunciar a grandeza daquele que o chamou, né? Quer dizer que tem um objetivo, é anunciar a grandeza do Senhor. Daqueles que o chamou, né? Amém. Então é anunciar, né? Amém. Esse é o trabalho
da qual Jesus tem chamado o povo, né? E agora você consegue dividir mesmo o trabalho na obra da construção civil e o trabalho do Senhor? Você está conseguindo achar espaço para fazer os dois? Um trabalho, nada tem uma coisa com o outro. Trabalho espiritual é um e trabalho material é outro. Mas né? o equilíbrio do tempo você está conseguindo. Você tem que adquirir o teu tempo para o Senhor, né? O outro ele prepara, né? Você tem que pôr ele no centro de tudo, né? Primeiro é o do Senhor. Primeiro do Senhor. O resto depois, ele acrescenta. Né? Amém. Eu aprendi assim, né? Eu sempre dou mais valor à obra do Senhor do que o trabalho, né? Porque a Bíblia ela nos ensina o seguinte, né? Não acumular tesouro na terra, né? Onde a traça, a ferrugem destrói, acumular tesouro no céu. E é ali que o senhor está trabalhando ali que agora. eu tô... O cristão ele tem essa vontade mesmo, né? É de guardar o tesouro no céu. É de bater estaca, né? E o mundo hoje ele nos prende muito. Se a gente der valor ao que o mundo oferece, a gente fica muito preso, né? Então devemos tomar cuidado, não é verdade? A função, né, nossa, né, é essa, né? É você ver em primeiro lugar, né? Colocar Deus no centro de tudo, né? Porque senão você não consegue dividir, né? Teu tempo. Porque o mundo ele tenta nos conduzir a viver para Ele, né? E nós não podemos viver para Nós temos que viver para o Senhor. Viver para o Senhor, né? Amém. Amém. Irmão Roberto, Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado pelo teu carinho de ter vindo até o programa Restaurando Vidas. Um grande abraço ao pastor Eliseu, né? A Igreja Lírio dos Vales, nossa igreja irmã. E que você continue nessa disposição. Amém. Nessa disposição. Primeiro não gostava de crente, agora ama ser crente no Senhor e ama ganhar mais crente para Jesus, né? A maior felicidade, né? Nossa, é um testemunho desse, né? Para edificação, pessoas, né? Edificação da igreja, né? Para que pessoas venham se converter, venham conhecer a palavra, né? E viver uma nova vida. Vícios, abandonar aquele sofrimento que o mundo dá, né? É viver uma vida nova, né? Amém. Uma vida em Cristo Jesus, né? Glória a Deus. Na qual Ele nos oferece paz, né? Amém. Porque no mundo ninguém tem paz. Essa paz o mundo não conhece. Não conhece. Deus te abençoe então, Amém. viu? A paz do Senhor. O programa Restaurando Vidas volta já dentro de um minutinho. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero ministrar na sua vida uma palavra do Senhor. Ela se encontra em Mateus capítulo 8, a partir do versículo de número 5. Nós vamos falar da fé de um homem que aparentemente não era o perfil de um cristão, de um homem que realmente amava Deus, mas através da sua fé ele demonstra que ele era um homem que temia Jesus, que temia o nome do Senhor e que andava segundo a palavra de Deus. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião:
vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pelo poder da tua palavra, porque nós podemos meditar, nós podemos aqui, Senhor, ser acrescentados pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, abençoa agora esta pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, para que ela seja impactada, para que ela seja transformada e curada pela palavra. Amém. Que bom nós podemos observar na palavra do Senhor e nós podemos aprender com a palavra do Senhor. Um caso aqui diferente, um centurião. Centurião era aquele soldado que comandava outros 100 soldados. Este homem aparentemente não temia Deus, este homem aparentemente não era o perfil de quem acreditasse em Jesus, mas a palavra de Deus diz que esse homem era diferente. Em outras narrativas desse mesmo texto, diz que ele era amigo do povo de Deus, ele era realmente uma pessoa que caminhava junto. E o seu servo fica enfermo, e o seu servo está muito enfermo, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Este homem talvez podia falar: olha, eu vou mandar vir outro servo, esse aqui já ficou ruim, eu vou encostar esse aí, ele vai com a família dele, ele que se vira. Não. A primeira característica que eu noto nesse centurião se chama compaixão. Esse centurião, ele não se acomodou, ele apenas não teve dó, como muitas pessoas falam: olha, coitadinho daquela pessoa, ela está passando por uma fase difícil, e viram as costas e vão embora. Não, esse centurião, ele teve compaixão, ele sofreu por ver aquele servo ali paralisado, sofrendo horrivelmente, quem sabe muitas dores, quem sabe uma situação realmente muito triste de se contemplar. Mas este homem, ele não para por aí, ele ama aquele servo, ele se preocupa com aquele servo, e ele começa a demonstrar o que muitos não têm demonstrado nos dias de hoje: o amor ao próximo. A palavra do Senhor diz que temos 2 mandamentos que Jesus deixa para resumir: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Este homem, então, mesmo sendo um centurião, mesmo talvez os religiosos da época dizendo: esse aí não tem chance, esse homem começa a mostrar a quem ele serve. Ele começa a mostrar que ele realmente tem algo diferente na vida dele, e ele ama o seu próximo. Você tem amado o próximo? Você tem se preocupado com as pessoas? Não aquela preocupação de fofoca, não aquela preocupação de entrar na vida das pessoas, mas aquela preocupação de: olha, será que essa pessoa está passando bem? Será que eu posso ajudá-la a ficar melhor? Será que eu posso fazer algo por esta vida? Isto é o que deve viver, é como deve viver um cristão. O cristão não vive mais para si mesmo, mas ele vive primeiro para Deus e depois para servir a esse Deus. E servir a esse Deus é servir a outras pessoas também. E esse centurião, ele não para por ali. Ele vai ao Senhor. E ele vai até Jesus implorando, diz a palavra do Senhor. Olha que maravilha. Ele se achega a Jesus e começa a implorar. Nos Estados Unidos, quando as pessoas são condenadas à morte, e bem próximo ali de serem executadas, os familiares normalmente, eles se mobilizam, eles conseguem mais gente para tentar mobilizar o governador, que tem autoridade para ter a clemência, e eles começam ali a implorar, eles começam ali a pedir para que essa sentença seja anulada. Eles não querem ver ali o seu ente querido executado, ainda que ele tenha feito coisas terríveis, mas o amor de uma família é grande. E eu fico pensando justamente neste centurião, implorando, chegando a Jesus, não de maneira eu ordeno, eu mando, eu determino, eu é que sei. Não, Senhor Jesus, o Senhor pode, tem misericórdia da minha vida e do meu servo. Senhor Jesus, atende o meu clamor, ouve o meu gemido. Este homem, ele chega até Jesus de uma maneira diferenciada, o que mostra que ele é um servo humilde, ele é um servo que realmente, ele entende que ele não é digno nem mesmo de que o Senhor entre na casa dele. As pessoas hoje, elas tentam tratar Deus na horizontal, como se fosse: olha, você, como é que está, meu Deus, tudo legal? Você está bem? Não é bem por aí. A reverência ao nosso Deus, ela deve ser completa,
ela deve ser no nosso coração, no nosso modo de vestir e também nas nossas atitudes. Olha, Deus é infinito em poder, é infinito em graça, é infinito em misericórdia e é infinito em santidade. Nós não podemos chegar a Deus de qualquer maneira, nós devemos nos submeter assim como este homem. Tu não és digno de entrar eu não sou digno de que entres na minha casa. Olha que maravilha, ele reconhece que ele é um nada diante de um Deus perfeito, diante de um Jesus que pode todas as coisas, porque ele envia em Jesus Deus. Ele via em Jesus não somente um homem, não somente um filho de carpinteiro que operava milagres, mas ele via em Jesus majestade, santidade, e ele via em Jesus algo que muitos que estão frequentando uma igreja ainda não ouviram. Deus é o Deus de santidade, de poder e de perdão. Você reconhece Jesus como aquele que pode perdoar, que pode curar os pecados, que pode não só curar o físico, mas curar o coração? Você precisa começar a olhar para esse Jesus e querer que ele realmente faça parte da sua vida. E este centurião, então, ele fala: olha, Jesus, eu sei que tu tens o poder, porque eu tenho aqui um pequeno poder, e dentro desse meu pequeno poder eu mando ao meu soldado, vai, ele vai, vem, ele vem. Eu mando aquele servo, faz isso, ele faz, mando, pare de fazer, ele para. Quanto mais o Senhor, que é infinito em poder, é infinito em glória e majestade. Este homem reconhece que ele é pequeno, mas que Jesus é grande. Jesus é o eu sou, o Deus Todo-Poderoso. E ele podia agora não só mudar a vida, o estado de saúde do seu servo, mas ele poderia salvar o seu servo. Olha que maravilha aqui. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. O que Jesus está querendo dizer aqui? Primeiro, que o jeito de agir, a fé daquele centurião agradaram o Senhor Jesus. O Senhor Jesus então passa a olhar com agrado aquela atitude desse centurião. E muito mais, ele fala: olha, muitas vezes você está dentro da igreja, mas não vi em você fé como essa. Talvez você seja até um ministro de louvor, um pastor, um pregador eloquente, mas não vi em você fé como esta. E vem um de fora, que não faz parte da promessa, mas ele agora, ele entende quem eu sou, ele entende para que eu vim, e ele sabe do poder que habita em mim. E você sabe, você conhece esse Jesus? Esse centurião conhecia Jesus. E Jesus, ele dá uma palavra, ele se admira das atitudes de um centurião. Muitas vezes você está preocupado na igreja se eles vão gostar do que você faz, no seu trabalho se eles vão gostar de como você se porta. Mas a pergunta, e você deveria preocupar muito mais, é: será que Jesus gosta de como você o adora? Será que Jesus gosta de como você trabalha? Será que Jesus gosta das suas atitudes? Será que Jesus olha para você e se admira daquilo que você faz? É bom a gente questionar isso dentro do nosso coração. E Jesus então dá uma lição: olha, vão vir muitos que não parecem cristãos, mas que são cristãos verdadeiros. Aquelas pessoas que vocês aqui nessa terra falam: eles não têm chance, eles se chegarão e entrarão nas bodas do Cordeiro. E muitos que estão dentro ficarão de fora. E ali haverá choro e ranger de dente, porque as pessoas vão falar: mas eu era cristão. Mas não, apartai-vos de mim. E diz a palavra: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquele mesmo instante, o seu servo ficou curado. A importância da fé é nós estarmos crendo que Deus vai fazer, ainda que as possibilidades terrenas cessem, ainda que o meu corpo já não suporte mais, mas se há um propósito de Deus sobre a sua vida, creia, porque irá se cumprir. Amém? Eu vou orar por você. Senhor Deus, aumenta a nossa fé, que nós possamos caminhar na certeza de que Tu és o Deus que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Eu abençoo, Senhor, ministra sobre essa pessoa cura, restauração, provisão, abre uma porta de emprego, em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado porque você assistiu mais um programa Restaurando Vidas. Que a paz graciosa e maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e que você possa ter um dia hoje diferente, tomado pela unção do Santo Espírito no seu caminhar. Que Deus te abençoe. Posso clamar pela fé, posso enxergar.